Reverendo Padre João Paulo, o nosso reitor, gratidão pelo convite. E assim eu quero abraçar os confrades, as religiosas, os irmãos, nossos seminaristas, aos meios de comunicação. Eu venho lá de Borba, no Amazonas. Trago para o altar do Divino Pai Eterno uma canoa de pedidos, colocando e trazendo todas as intenções do nosso povo. Me disseram, rezem por nós. Até hoje mesmo recebi várias mensagens pedindo orações. Queridos devotos, romeiros do Divino Pai Eterno, que bom encontrar vocês neste chão sagrado. É a primeira vez que eu venho. Sou um bispo romeiro nesta noite. Muito obrigado. Fazei novas todas as coisas. O Espírito Santo, através dos nossos confrades e da Igreja de Cristo que está aqui, nos traz e nos encanta, mexe com o nosso coração, com esta temática profunda, pois sofremos muito, 2 anos, um longe do outro, e agora que bom encontrar vocês, mesmo usando a máscara. Mas é legal demais dizer, Pai Eterno, nós te amamos. Diga para Ele. Que legal. Ele nos amou por primeiro, não é assim que ensina a Bíblia? E fez aliança conosco. Por isso, muitos estudiosos dizem que essa frase, ela é uma das mais belas do Apocalipse. O grande biblista Carlos Mestre vai afirmar que o Apocalipse fala de Jesus. E foi Jesus, então, que nos disse, faço nova todas as coisas. Vocês vão sair renovados daqui. A igreja vai sair renovada deste novenário. Nós seremos renovados pela força do Espírito Santo de Deus. Mas é importante ressaltar que não está no passado esta frase e nem no futuro, é sempre presente. Faço nova todas as coisas. Por isso, ela nos leva a concluir o que o próprio São Paulo escreveu. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo faz novo. Está vendo? A gente pode estar quebrado que Jesus conserta. Jesus renova a gente, por isso viemos aqui. Mas hoje nós vamos trabalhar também a temática da temperança. Recomeçar. 2 anos a gente escutava, fica em casa. Fica um longe do outro. E o Evangelho diz, não, é proximidade, não é assim? Por isso, é legal chegar aqui para a gente meditar sobre a temperança. Porque a temperança, se a gente pegar o catecismo da igreja, ela faz parte de 4 virtudes cardeais. A temperança, a prudência, a fortaleza e a justiça. Ontem vocês rezaram a justiça, a temática da justiça. E hoje estamos rezando a temperança. Temperança é uma capacidade de ter equilíbrio. Equilíbrio com você mesmo. Você está se cuidando? Equilíbrio na relação com os outros.
equilíbrio na sociedade. Eu acrescentaria a temperança e a liberdade. Uma pessoa que não é livre é uma pessoa escrava dos instintos, do pecado, e acaba não tendo equilíbrio, nem no falar, nem no agir. Por isso a temperança é legal. Você tem temperança quando tem equilíbrio para orientar a família, para conversar, para dialogar, para escutar. O desequilibrado não tem, mas o equilibrado tem. Isso é temperança, tá claro? Entenderam? Legal. Querido povo, só que liberdade é a capacidade, se a gente lembrar os filósofos, né? É a capacidade que o ser humano tem de tomar decisão. E olha o que é que São Paulo disse para nós que gostamos de decidir, não é assim? São Paulo vai dizer: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tem gente que acha que pode fazer o que dá na ponta do nariz, né? Não é assim não. Tem que ter temperança, tem que rezar ao Espírito Santo, tem que pedir discernimento, aí vai acertar. Temperança é autocontrole. A temperança, ela vai colaborar para não cair na manipulação. Quem não tem temperança, ou cai na manipulação, ou é manipulado. Nem uma coisa e nem outra. Isso não é bom. Por isso que quem não tem temperança vai manipular os outros, não é assim? O WhatsApp é ótimo para isso, não é não? Toma cuidado com ele. É bom demais para comunicar, mas pode manipular, que é uma beleza. Então, nem manipulado e nem manipulador. Pessoa equilibrada. É isso que a novena de hoje está dizendo para nós. Só, menino, que sem Jesus não dá. Ele é a temperança, Ele é a liberdade. E para você viver bem, ele disse, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Paulo vai dizer que você é livre como Jesus é. Então faça coisa bacana, faça direito com equilíbrio. Querido povo, a igreja, para ajudar nesse autocontrole, a igreja pensa nesse recomeçar, mas não recomeçar de qualquer maneira, recomeçar a partir de Jesus, recomeçar a partir da fé. Como é que está a sua fé? Está boa? Você está pedindo como os discípulos pediram? Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Diga lá. E por falar de fé, o Santo Padre, o Papa Francisco, pensando em toda a igreja e sobretudo na Amazônia, ele vai falar desse recomeçar a partir de Cristo, trabalhando a proximidade, as relações, a partir de uma ecologia integral. Está vendo? Tudo que você faz tem consequência, se não tem equilíbrio. Por isso, a querida Amazônia que ele escreve, ela fala dos sonhos. Quem é que não tem sonho? Vocês têm, mas o nosso sonho não pode ir contra esses sonhos que o Papa Francisco vem partilhar conosco. O sonho que é social. Todo mundo faz parte de uma sociedade, de uma relação. O sonho cultural. Todo mundo tem uma raiz, vem de um povo, quer preservar sua base. O sonho ecológico e o sonho eclesial. E aí a igreja ensina, tudo está interligado, nada está separado. A fé não pode ser uma fé voada, a fé tem que estar impregnada
na comunidade, na trindade, na temperança. Aí sim a gente vai aprender a sonhar. Recomeçar a partir da palavra. Como é que nós podemos ler a Bíblia? Vocês estão lendo a Bíblia? Como é que vocês estão lendo a Bíblia? A teologia ensina que se faz necessário ler a Bíblia com a fé da igreja. Qual é a fé da igreja? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. A nossa igreja é cristocêntrica, está centrada em Jesus, mas a nossa fé é trinitária. Por isso, meus irmãos, recomeçar a partir desta fé. Tem um santo na igreja que me anima muito em falar para vocês, chamado São Boaventura. Sem fé, não há chave de acesso ao texto sagrado. Então é o primeiro critério para ele, para ler a Bíblia. Precisa da fé. E Boaventura vai trabalhar a fé como a lanterna, a porta e o fundamento de toda a Escritura. Que bacana, né? Trabalha mais a sua Bíblia, viu? Seja um católico apaixonado pela palavra de Deus. Como que a gente quase não usa a Bíblia? Ela está onde lá na sua casa? Logo na sala, na estante? Então, pegue sua Bíblia e traga no coração. Reze a partir da Escritura Sagrada. Chegamos então, meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho que foi proclamado. Que maravilha! Recomeçar a partir da temperança, com o Evangelho que nos traz a expressão: levantai a cabeça, tomai cuidado, ficai atentos. O que é que vocês lembram com isso? Vigilância, não é assim? Uma família displicente que não presta atenção, que não cuida dos seus filhos, vai dar tudo errado. Tem que estar atento, tem que orientar, tem que educar. E o Evangelho está dizendo para nós: vigilância. Por isso, Jesus dá uma dica para superar o destempero, para superar o faz de conta. Jesus dá uma dica: vigilância. E eu vou trabalhar 3 momentos aqui com vocês. Primeiro, a vigilância se dá na espera. Quando vocês vão esperar alguém em casa, não é assim? A gente arruma, lava, organiza, faz tudo ficar bacana. Vai chegar uma visita importante. E quem é importante? Jesus que tem que chegar lá. Por isso, a espera. Segunda, o Papa Francisco então escreve: segunda atitude para viver bem o tempo de espera: ter coragem, levantar a cabeça. É um alerta. Trata-se de deixar Jesus tocar o coração. Orar alimenta a vigilância. Então essa vigilância se dá em ficar atento. Qual é os sinais dos tempos? Qual é a voz de Deus? Porque hoje tem tanta voz, né? Hoje tem tanta palavra. Qual é que é a palavra? O Padre Zezinho canta. Falamos muitas palavras, mas seguimos a palavra de Deus. A espera se dá a partir da alerta do Evangelho. Levantai a cabeça e tomai cuidado, ficai atentos. Porque hoje tem muita gente querendo passar a rasteira, tem muita gente querendo enganar os outros. Mas se a gente está atento aos sinais de Deus, a gente vai dar uma resposta com temperança. Segundo momento, a espera. A vigilância me dá o horizonte. A baliza é sempre a prontidão. Ninguém vai ser vigilante sem ter esperança. Não é. É a marca do cristão. O católico sem esperança não dá. Por isso, eu vou cultivar a esperança,
eu vou ser vigilante se eu tenho esperança no coração. Para isso, não esqueça da fé que brota da Escritura Sagrada. Terceiro elemento que o Evangelho ressalta, a oração. Oração. A oração tem aquela que você reza pelo livro e tem aquela que brota da espontaneidade. O Deus da vida nos trouxe aqui. Então a Ele uma noite de gratidão, né? Quantas pessoas gostariam de estar aqui e já partiram para a casa do Pai? Covid levou. Triste, né? Mas eles estão com o nosso Senhor. E também rezamos por eles nesta noite. A nossa oração então precisa ser solidária. A nossa oração precisa ser um encontro e um diálogo sincero com Deus. Então, o que dizem os santos sobre a oração? Eu vou falar do nosso pai Santo Afonso, doutor em oração. Passava horas a fios na frente do sacrário e mesmo assim escrevia muito. Tomemos cuidado com o ativismo. Santo Afonso sempre alerta a gente a parar na frente do sacrário, a fazer uma parada a partir da Escritura Sagrada. E Afonso, ele colocava diante de Nosso Senhor os pensamentos. Ele era afetuoso diante de Jesus. Ele falava com Jesus, por isso a grande frase de Afonso. A oração para Afonso é o diálogo entre dois amigos que se amam. Que legal! Você ama Jesus e Ele te ama. Então, quando rezar, externa os afetos. Coloque diante dele os pensamentos. Ele vai saber te dar a temperança certa. Afonso, então, pede de nós uma oração solidária. Para Afonso, a melhor oração é aquela que você faz para os outros, não aquela que você faz para você, mas aquela que você trouxe aí. Eu vou rezar pelo meu povo, eu vou rezar pela minha gente. A oração para os outros, uma dimensão solidária bonita do nosso pai e fundador Santo Afonso. O que dizem os santos então? Já falei de Afonso tão rápido. Tem um teólogo chamado Yves Congar. E ele fala da oração. A oração para ele é respirar. E a pandemia despertou em nós que respirar é muito importante, né? Os nossos irmãos que partiram com dificuldade de respirar. E o teólogo está dizendo que oração é respirar. Querido povo, com a oração recebemos o oxigênio para respirar. Com os sacramentos nós nutrimos, mas antes de nos nutrir é preciso respirar. Respiração é oração. Yves Congar. Meu Deus, para esse contexto de temperança, respirar a paz, respirar a esperança, respirar a temperança, o equilíbrio, a governar minhas relações, né, que é legal? Estão conseguindo acompanhar? Assim a gente consegue colocar diante de Deus nossa afetividade, nossos pensamentos, sobretudo o nosso respirar um mundo novo, um mundo mais fraterno, um mundo onde o outro tem a temperança, mas eu também preciso ter. O mundo está muito violento, o pessoal está brigando por coisinhas tão pequenas, né? Basta ver no trânsito, basta chamar o outro de feio que já tem confusão. Meu Deus, e onde está a temperança, né? Por isso que esse novenário está ajudando muito essas relações. Querido povo,
E o que pede a igreja hoje em dia? A igreja, o Papa Francisco tem pedido muito, tem mandado muitos documentos, mas o nosso novenário está fazendo sempre referência à Fratelli Tutti. O documento que nos faz irmãos, o documento que trabalha em nós a fraternidade, porque cada dia mais o mundo está egoísta. Eu estou bem, o outro que se dane. E não é assim que Jesus ensinou. Ele ensinou o mandamento do amor. E o mandamento do amor é a base para esta fraternidade. Somos todos irmãos. Repitam. Contra a lógica do egoísmo, vamos criar fraternidade, vamos criar solidariedade. Obrigado, gente, porque vocês fizeram o bem. Quantas pessoas receberam apoio lá no Amazonas? Sofremos muito com a pandemia, mas recebemos tanto apoio entre as comunidades, muita fraternidade. Deus seja louvado pelo gesto de amor de todos que praticaram. Contra a lógica da guerra, do egoísmo, contra essa lógica, queremos construir a paz. Paz na terra, paz no céu, paz na ONU, paz aqui no meu país. Vocês me ajudam? Paz na terra, paz no céu, paz na ONU, paz aqui no meu país. Temperança se dá bem com liberdade. Quem não é livre jamais vai ter temperança. Quem é livre assume como Jesus boas relações, amor na relação, solidariedade na relação. Que Maria, a mãe do belo amor, possa interceder por nós. Esse mundo marcado pelo egoísmo, pelo descartável, pela desvalorização da vida, precisa acordar. E esse novenário vem bater em nosso coração. Sejam fraternos, sejam solidários, tenham temperança suficiente para recomeçar. Irmãos e irmãs, no último dia desse novenário, basta ficar uma palavra: aliança. Renova a sua aliança com Deus, renova a sua aliança com a Bíblia, renova a sua aliança com a família, sua aliança com a comunidade, sua aliança com a sociedade. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Levem no coração temperança e liberdade para casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.